Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de correção de exercícios da aula 52. Essa lista de exercícios tem apenas um exercício, então hoje nós vamos resolver o exercício onde nós vamos criar a nossa própria exception de contato não existe exception. A lista de exercícios para essa aula está aí na tela, o link também está na aula do portal. Vamos lá para o hands-on. Para essa lista nós temos apenas um exercício. Nesse exercício nós vamos tentar abranger o máximo de conhecimento que a gente puder, que a gente já aprendeu nesse curso. A única coisa que nós não vamos abordar nesse exercício é a parte de polimorfismo, onde nós já fizemos bastante exercícios em correções passadas. Então vamos lá. Escrever uma classe contato que tenha nome, telefone e identificador. O identificador deve ser gerado automaticamente pela classe através de um contador. Cada vez que o contato é criado, o contador é incrementado e atribuído ao identificador. Isso nós podemos fazer através de um atributo estático. A gente já fez um exercício contador em uma correção passada também. Criar uma classe agenda que funcionará para gerenciar os contatos. Então a gente já tem aí um relacionamento de tem muitos. Uma agenda tem muitos contatos. Nós vamos declarar um array, um vetor de contatos. Essa classe precisa ter um método para adicionar o contato e também para consultar o contato. E depois nós vamos criar uma classe teste que informa um menu para o usuário, consultar um para consultar o contato e 2 para adicionar o contato na agenda. Então nós vamos voltar para aquela parte de entrada de dados. Mas agora que a gente sabe tratar exceções, a gente pode fazer um tratamento melhor na hora de entrar com os dados. E aí entra a parte das exceções, né? O tratamento das exceções. Se o contato não existir, o programa deve lançar uma exceção de contato não existe exception. Se a agenda estiver cheia quando o usuário quiser adicionar um novo contato, o programa deve lançar uma exceção agenda cheia exception. E também tratar as exceções de tipos de dados, caso o usuário entre com um tipo de dado inválido. Vamos começar então declarando a classe contato. Vou vir aqui, criar uma nova classe, a classe contato, que é o do pacote 52 labs. Nós vamos criar todas as nossas classes dentro desse labs. A classe contato. O contato, ele tem um nome, também tem um telefone, também tem um e-mail e também tem um identificador. Então isso aqui é já para a gente se preparando depois para a aula de parte de banco de dados. Vou chamar de ID. E essa classe também tem um contador. Eu vou colocar aqui um contador. Aqui nós vamos encapsular todos os campos, vai gerar os gets e sets. Eu só não vou gerar o contador, o get e set para o contador, tá? Então vou refatorar aqui todos os get sets gerados. Vou gerar também um construtor. Então vou colocar aqui um public contato. E dentro desse contato, a única coisa que eu quero inicializar diretamente é o ID, porque o usuário não vai entrar com o ID. Na verdade, eu posso até tirar o set ID aqui, tá? Então, por exemplo, aí fica uma outra lição pra gente também. Se você não quer que a pessoa que vai utilizar a sua classe tenha acesso a um determinado atributo, você não gera get set. Então, para o caso do ID, nós só vamos obter o ID. Não vai poder setar o ID. O ID vai ser controlado internamente, assim como o contador. Então, o contador nós vamos colocar como estático, porque assim o contador sempre vai ser incrementado toda vez que a gente instanciar essa classe. Vou inicializar ele aqui com 0 e nós vamos pegar o ID e setar o valor do contador. Então, a primeira vez que a gente criar essa classe, o ID vai ser 1, depois 2, depois 3. A gente pode até fazer uma classe teste e já vai verificar isso daqui. Então, olha, vou pegar aqui um public static void main e nós vamos fazer aqui um contato C1
new contato, só pra gente brincar por enquanto, tá? E aqui eu vou fazer um system out println c1.getID e vou fazer aqui, só vou fazer umas 3 vezes, tá bom? Só pra gente ver se tá tudo ok. Se esse é mesmo o comportamento que a gente tá procurando na classe. E aqui a gente vai executar. Ele tem que imprimir 1, 2 e 3. Imprimiu 1, 2 e 3 como a gente precisa. Beleza, a classe contato tá ok aqui. Depois, o exercício pede também para criar uma classe agenda. Então, a gente vem aqui e cria uma classe agenda. A agenda vai ter um array de contatos, né? Então, contatos. E eu vou criar também um construtor para agenda, onde eu vou contatos new contato. Aqui eu vou criar a capacidade para 5 contatos. Vou deixar só 5 contatos aqui mesmo. E devo criar o get set aqui. O get contatos pode ser. Eu vou fazer uma coisa melhor aqui. Vamos aqui na classe contato, já vamos criar o toString. Então vou apertar aqui o Ctrl espaço, vou colocar o toString aqui e a gente vai colocar aqui um string S com os dados do contato. Então vamos fazer mais ou menos algo que o string, que o Eclipse faria, né? Já vou colocar aqui um return S. Mais pra frente do curso a gente vai aprender uma maneira melhor de fazer esse monte de concatenação de string, tá? Porque isso que a gente tá fazendo até agora não é uma boa prática. Mas mais pra frente a gente aprende a forma correta de fazer isso aqui. Então a gente tem nome, vamos botar o ID primeiro, né? Sempre de bom tom colocar o ID primeiro, que facilita. E aí depois nós temos nome, telefone e e-mail, só que aqui vai ser uma vírgula, espaço, só pra gente ter algo aqui, então, né? Nome, telefone e e-mail, e aqui a mesma coisa, nome, telefone e e-mail. A gente tem aqui o toString, só pra ver se tá bonito. Vou até botar aqui só pra gente imprimir esses contatos. Ok, nome, telefone, e-mail, faltou aqui só fechar o colchetes, né? Ok, agora sim tá perfeito. Então a agenda tem nome, telefone e e-mail. Eu não quero que o usuário tenha acesso diretamente a esse contatos aqui. Nós vamos criar os métodos de adicionar e consultar para que depois esses métodos sejam utilizados. Então, para esse caso, eu não vou gerar os métodos get e set, tá? Então, aqui eu já vou gerar o toString também para facilitar a nossa. Se quiser depois imprimir a agenda, né? Aqui eu vou fazer um for contato C contatos. Pode utilizar um for comum também, não tem importância. Então vou botar aqui um string colocando vazio. Aqui depois eu retorno o S. E aqui dentro então vou fazer um S mais igual C ponto toString mais uma quebra de linha, né? Senão vai ficar tudo na mesma linha. Então a gente tem a agenda aqui. O exercício também pede pra gente adicionar um contato na agenda. Então nós vamos botar aqui, ó, public boolean adicionar contato. E aqui, é claro, nós vamos passar o contato a ser adicionado. Aqui eu vou deixar um return false.
e a gente precisa adicionar um contato na agenda. Só que primeiro a gente precisa ver se a agenda não tá cheia também, né? Vamos fazer isso não da melhor forma possível, mas vamos fazer isso de uma maneira mais simples. Como é que a gente sabe em qual posição da agenda a gente pode adicionar esse contato? A maneira mais simples de fazer isso seria aqui o int 0, contatos.length e o i++, e a gente verifica se a posição contatos for diferente de nulo. Essa seria a maneira mais simples da gente fazer isso, né? Então, e aqui é só um igual. Contatos I receberia o contato C. Essa é a maneira mais simples da gente fazer isso daqui. É a melhor maneira? Não é a melhor maneira. A melhor maneira seria ter aqui um tamanho para a gente poder ir controlando o tamanho da agenda. Mas é isso daqui então. Com isso, a gente retornaria. Vou deixar aqui um void. Não precisa desse boolean também não. Nesse caso, como a gente sabe se a agenda está cheia ou não está cheia? A gente cheia vai ser falso. Se a gente achar uma posição, na verdade está cheia, está true. Se a gente achar uma posição, a gente muda o valor dessa variável. Se a agenda não está, se a agenda estiver cheia, a gente precisa lançar uma exceção aqui que o exercício pediu, né? Lançar exception aqui. E tem que ser a exception agenda cheia, né? Que o exercício está pedindo. Agenda cheia exception. Então, vou vir aqui, vou criar uma nova classe, agenda cheia exception, que estende da classe exception. E aqui eu vou somente mudar o get message dessa agenda aqui, dessa seção, quer dizer. Eu vou retornar então, retorna a agenda já está cheia. Só isso nós vamos fazer, a agenda já está cheia. E aqui então nós fazemos um throw new agenda cheia exception. Simplesmente isso. Como nós estamos lançando uma exceção, nós não vamos capturar essa exceção aqui. Nós vamos capturar essa exceção depois na classe de teste. Então aqui nós vamos colocar um throws que vai ser adicionado aqui na assinatura do método. Então essa parte de adicionar o contato está feita. Depois nós temos também consultar. Para consultar, nós vamos ver se o contato já existe também. Então aqui, olha, public void consulta contato. E como que nós vamos consultar o contato? Por nome? A gente precisa de alguma coisa aqui, então. Então eu vou consultar o contato por nome. Então vou colocar aqui uma string nome. Como é que a gente vai consultar esses contatos por nome? Nós vamos fazer um for aqui. Pode ser um for melhorado, pode ser um for normal. Já que eu utilizei o for melhorado no toString, vou usar o for normal aqui. E é menor contatos.length e mais. E aí nós vamos, primeiro a gente precisa verificar, né? Se contatos e for diferente de nulo, é porque tem contato, né? Se ele for diferente de nulo, aí nós podemos fazer as verificações que a gente precisa. Então, contatos e equals ignore case, a gente pode utilizar o método equals aqui, se a gente estivesse passando um contato em si como parâmetro, mas aqui nós vamos apenas pegar o nome. Então, vou pegar aqui um get nome. Como for comparar string, eu vou utilizar o equals ignore case, porque eu acho que fica mais bonito e bem melhor. Então, nome. Se o contato é get nome, eu vou retornar aqui a posição do contato, tá? Return, vou retornar a própria posição do contato.
Se não, aqui eu vou deixar aqui o -1 de uma posição que não existe. Tá, se o contato, ele retorna I. Caso o contato não exista, ou seja, vai passar por todo esse for e vai ver e não vai retornar nada, aqui nós vamos lançar uma outra exception também. Vou lançar a exception de contato não existe. Vou vir aqui, vou criar esse contato não existe, deixa eu pegar aqui o nome certinho da exception. Nós vamos estender a classe também, extends exception. Só que aqui eu vou colocar um private string nome, que é o nome do contato. Vou criar aqui um construtor, então vai ser construtor utilizando o nome do contato. E aqui eu também vou pegar o get message. Deixa eu pegar aqui, get message. Nesse caso, eu vou retornar contato. Aqui vai ser então o nome do contato. Não existe na agenda. Vou retornar apenas isso daqui então, que é o nome do contato. E aqui então nós lançamos, vou colocar aqui um throw new contato não existe exception, só que para isso eu preciso passar o nome desse contato. E aqui eu também adiciono o throws na assinatura do método. E nós temos o nosso consulta contato por nome aqui também, e adicionar contato também está feito. Por enquanto é isso daqui que nós temos na nossa agenda. Vamos então começar com o nosso teste. Então vou começar declarando o scanner scan new scanner system in, para a gente começar a pedir o input do usuário. Nós vamos pedir a opção, que é a opção 1 ou a opção 2. Eu vou fazer isso em método separado para ficar um pouco melhor e a gente poder organizar e fazer os tratamentos necessários para nossa leitura de dados. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é obter a opção do menu, aonde nós vamos passar aqui o scanner, já que ele está aqui para a gente poder reaproveitar. E precisa ser opção 1 ou 2. Então, eu vou começar aqui, ó, system out, println, digite a opção desejada. E aqui nós vamos colocar o que o exercício está pedindo. É 1 para alguma coisa e 2 para outra coisa. Eu vou colocar um 3 para sair também. 3, sair. O 1 que o exercício pede, consultar um contato, né? Então é consultar contato. E o 2 é adicionar contato. E nisso a gente tem que ler a opção do usuário, né? Então vai ser um scan ponto next int. Cadê? Next int. Só que aqui, vou botar aqui, olha, int opção. Eu vou retornar essa opção aqui. Só que aqui, o usuário pode não digitar inteiro e o usuário pode não digitar isso aqui da maneira que a gente precisa, né? Então, primeiro, a gente vai colocar isso tudo num while. Então, vou botar aqui o boolean, entrada válida, vou colocar um true, vou botar um false, né, na verdade. Enquanto a entrada não for válida,
a gente coloca isso tudo aqui. Só que a opção aqui, né? Vou deixar aqui o int opção como 0. Na verdade, eu vou botar um 3 aqui, né? Retorna a opção e aqui a gente não precisa disso aqui. O código que pode dar algum erro aqui é o opção. Então, a gente precisa tratar esse try aqui. Então, eu vou colocar aqui um try. Opção. Se acontecer alguma exceção, e aí eu vou capturar uma exceção genérica aqui, vou colocar entrada inválida, digite novamente. E para isso, além disso, porque o cara pode digitar uma string aqui, entrada inválida, digite novamente, e a opção também pode não ser 1, 2 ou 3. Então, if opção diferente de 1 ou a opção diferente de 2 ou a opção diferente de 3, aqui a gente pode deixar o entrada inválida como falso, ou então a gente pode throw new exception, que ele vai capturar aqui, né? Vou deixar aqui entrada inválida, que vai ser exceção. Se for diferente, se a exceção for igual a 1, a 2, a 3, ele vai cair aqui. Então, a entrada se torna válida e a gente sai desse while e o que foi digitado a gente retorna. Então, tá uma coisinha um pouquinho melhor. Vamos então tentar isso aqui. Int opção, obter a opção do menu. Aqui eu tô esquecendo de colocar o static. Obter a opção do menu passando o scanner. Antes da gente testar, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês que a gente não aprendeu nesse curso ainda, mas no próximo módulo, que vai ser de classes utilitárias do Java, nós vamos aprender sobre boxing e unboxing no Java, que foi introduzido no Java 5. Existe uma maneira um pouco melhor para a gente fazer isso daqui, tá? Que seria ler uma linha inteira do teclado e ver o que o usuário digitou. Então, antes da gente, ao invés de a gente usar o next int, eu vou pegar aqui o next line, que a gente vai ler toda a linha. Mas aqui vai ser a entrada. E a gente vai transformar essa entrada no número que a gente quer. Como é que a gente faz isso? Nós vamos pegar a opção e tentar transformar essa string em um inteiro. Como é que a gente faz isso? Que é através de integer.parseInt. E aí, nesse caso, a gente tem a entrada sendo executada. Essa linha aqui, ela também pode dar um erro. Qualquer coisa a gente pede para entrar novamente também. Agora sim, vamos testar, porque eu acho que vai ficar bem melhor a gente tentar ler a entrada do usuário dessa maneira. Deixa eu colocar um outro system out. Na verdade, eu vou adicionar aqui uma quebra de linha, que é para dar uma outra quebra de linha ali também. Agora sim a gente vai executar e ver o que dá isso daqui. Então, digite a opção, eu vou digitar a entrada inválida, digite novamente. Tá vendo que eu estou tentando ler um inteiro, digitei uma string qualquer. Digite novamente. Eu vou digitar 4, digite novamente. Eu vou digitar 1. Vamos debugar isso aqui só para ver porque que isso aqui tá desse jeito. Então, eu vou debugar só para ver quando eu entro a opção válida, o que tá dando. Então, eu vou ler a opção 1. A opção é 1. A opção é diferente de 1. A opção 1. A opção é diferente de 1. Falso. A opção é diferente de 2. New watch. Aqui vai dar true. É
porque aqui é um 1. A gente vai precisar de um outro if aqui. Então, else if a opção é igual a 1 ou igual a 2. Na verdade, a gente vai fazer diferente, né? Peraí que eu troquei as bolas aqui. Na verdade, se a opção é igual a 1, ou a opção é igual a 2, ou a opção é igual a 3, a entrada passa a ser válida. Se não, é que a gente entra aqui com a exception que a gente precisa. Agora sim esse negócio vai dar certo. Vamos executar novamente. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá. Vou digitar a opção inválida, vou digitar um 4, vou digitar um 1. Beleza, ele terminou. A gente tem então a entrada do nosso menu com sucesso. E aqui, olha, nós podemos fazer o seguinte: se a opção for igual a 1, o que nós vamos fazer? Consultar contato. Então, vou botar um comentário aqui de consultar contato. Else, se a opção for igual a 2, pode botar aqui, nós vamos adicionar contato. Se for 3, a gente sai, a gente só vai retornar 1, 2 ou 3 aqui. Mas o que a gente poderia colocar aqui, olha, else opção igual a 3, a gente aprendeu na aula de Finally que a gente pode colocar um system exit 0. Isso aqui, quando a gente está trabalhando em sistemas web, que é de 95 a 99% dos projetos Java, a gente não usa isso daqui, tá? Como a gente está trabalhando em sisteminha desktop, em programinhas de exemplo, a gente pode adicionar isso daqui, tá? Caso contrário, a gente nem usa, mas fica como conhecimento também pra gente. A gente vai consultar o contato agora. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, adicionar o contato. Para facilitar a nossa vida também e ficar colocando várias coisas, eu vou criar um outro método aqui. Public static string lê informação string. E aqui eu vou colocar uma mensagem para organizar um pouco melhor o nosso código, né? Para ficar muito mais bonito. Então aqui eu vou colocar qual que é a informação que a gente quer ler. Então vai ser a mensagem que a gente vai colocar para o usuário. E aqui nós também vamos passar o scanner. Nós vamos declarar uma string entrada e nós vamos ler toda a linha. Next line. E com isso nós vamos retornar a entrada. Aqui a gente está tentando ler uma própria string. Se fosse um número inteiro ou um número boolean, ou um número real, um número boolean, a gente podia fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? Mas como é string, é mais tranquilo. Consultar contato. Aqui, então, eu vou colocar o nome do contato que eu estou querendo ler e eu vou ler a informação que é o quê? Entre com o nome do contato a ser pesquisado. E aí, com isso, a gente tem aqui o nome do contato a ser pesquisado. E é claro que a gente também precisa de uma agenda, já que a gente vai pesquisar na agenda, né? Então, eu vou declarar a agenda aqui e vou criar a agenda também. Então, com isso, a gente consegue pesquisar o contato. Se a agenda, o método do pesquisar contato, ele retorna um inteiro, né? Então, se a agenda consultar contato por nome do contato é maior ou igual a 0, é porque o contato existe, né? Então, eu vou colocar aqui um system out de contato existe. E tá difícil. Contato existe.
Aqui, esse consulta contato por nome, ele pode lançar uma exceção e o NetBeans ou o Eclipse já vão reclamar. Então ele pede para adicionar o throws no main, o que a gente não quer. A gente quer tratar isso aqui logo agora. Então, olha, o NetBeans até coloca o log aqui pra gente, mas se caso contrário, a gente vai imprimir nós vamos pegar aqui e.getMessage. Poderia colocar o print stack trace aqui também, mas a gente não vai colocar isso aqui agora. Contato não existe exception. Se vocês quiserem, pode até pegar essa informação aqui e criar um nome, um outro método aqui também, ou pode deixar aqui dentro do próprio método main, tá? Para adicionar o contato, nós vamos fazer isso aqui, vai ficar mais bonito. Public static com void consultar contato. Aqui a gente vai passar apenas o scan. Vou pegar isso tudo. Vou passar aqui, que fica mais bonito. A gente vai precisar passar a agenda também. Agenda. Aqui então, na opção 1, a gente vai fazer o consultar contato. Aí fica bem mais simples o nosso programa e aqui fica bem melhor para a gente ler. Se não, a gente vai adicionar um contato. E vamos criar um outro método também, public static void adicionar contato. Se vocês quiserem fazer todo esse código dentro do public static void main, não tem importância, tá, gente? Mas eu vou pegar aqui a agenda e vou passar a agenda. Primeira coisa, eu vou colocar aqui alguns system outs, criando um contato entre com as informações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nome do contato. Então, eu vou ler a informação que vou passar aqui entre com o nome do contato. Vou pegar aqui também nome, telefone e e-mail, né? Telefone e e-mail, entre com o telefone, entre com o e-mail do contato. Tá vendo que se a gente for comparar os exercícios que a gente fazia no início do curso, agora a gente já é capaz de criar programas Java que são bem mais bonitos, bem mais organizados, tratando os erros. E isso é muito bacana, a gente vê a evolução que a gente fez desde a primeira aula até agora. Gente, isso é lindo, realmente lindo. Mas vamos continuar aqui. Aqui então eu vou entrar com o e-mail do contato. Com todas essas informações, eu vou criar um contato. Então, contato C, ou vou botar aqui um contato para ficar mais bonito ainda o nosso programa. E eu vou vou instanciar o contato. Instanciando o contato, eu vou setar o nome, vou setar o e-mail e vou setar também o telefone. Contato a ser criado. Vou fazer um outro system out print alienos só com o contato. E aqui lembrando que eu posso colocar só contato ou contato.toString. Aí nós vamos chamar a agenda. Agenda.adicionar contato. Então nós estamos adicionando o contato. Só que esse método também pode lançar uma exceção. E eu vou tratar essa exceção logo aqui. Como a gente vai chamar aqui para mostrar para o usuário, eu vou chamar logo aqui. Então, vou colocar tudo isso dentro de um try. E aqui dentro eu vou colocar aqui um system out print alien
getMessage. Vou deixar o e.getMessage. Uma melhoria que a gente poderia fazer aqui é primeiro verificar se a agenda está cheia, criar um método para agenda cheia e aí lançar exception, enfim. Mas para esse exercício tá de bom tamanho isso que a gente tá fazendo. A agenda cheia exception, vou colocar aqui. E o que eu posso fazer aqui ainda, para vocês verem que não apenas o cat não serve apenas só para você colocar um get message ou um toString ou print stack trace, a gente também pode colocar alguma outra lógica de programação. Contatos, agenda, contatos da agenda, e aqui eu vou colocar a própria agenda, que vai chamar o toString da agenda e vai imprimir todos os contatos. Aqui então eu vou apenas adicionar contato, que aí vai ficar o nosso programa bem, aqui tá bem simples, a gente sabe que lê a opção do menu, consulta, adiciona ou termina o programa. Isso aqui é opcional, porque a gente só vai fazer alguma coisa se na verdade for a opção 1 ou 2. Hora da prova de fogo. Vamos executar o programinha. Vou primeiro consultar o contato. Vou consultar se o contato Loiane existe. Contato não existe na agenda. Aqui o que faltou ainda, tá vendo que o programa terminou, né? Então a gente poderia colocar aqui, olha, obter opção no menu. Aqui eu vou colocar, vou mudar isso aqui um pouquinho para ficar melhor. Vou botar aqui o int opção. Vou colocar a opção 1, o padrão, tá? Então, enquanto a opção, vou melhorar isso aqui, né? Porque não ficou legal. Enquanto a opção for diferente de 3, a gente vai obter a opção do menu. E aí sim, aí não vai precisar. Acabei fazendo besteira aqui com vocês, mas é assim que é a vida de programador, né, gente? A gente sempre faz o código, depois muda de ideia e aí a gente muda o código. Não tem problema algum. Agora sim, vai ficar no loop de pedir a opção do menu. Então, eu vou executar isso aqui de novo. Eu vou consultar um contato. Vou consultar o contato Loiane. O contato não existe na agenda. Digite a opção desejada. Eu vou adicionar o contato. Criando contato, entro com as informações. Loiane, o telefone é esse aqui. O e-mail é loiane@email.com. E deu um null pointer exception. A agenda já está cheia. A gente não quer que isso ocorra no nosso programa. A gente só quer essas informações aqui. Aonde foi que deu esse null pointer exception aqui? Foi na agenda, na classe 51. Então, olha aqui o que a gente tem que fazer. If C é diferente de nulo, então a gente adiciona esse carinha aqui. Porque senão, não dá. Vamos ver se está tudo ok de novo. Executar. Vamos adicionar o contato diretamente. A agenda já tá cheia, mas a agenda não tá cheia, gente. Por que que tá dando a agenda cheia aqui? Peraí, deixa eu... Adicionar contato, vai contatos.length. Se for diferente, se for igual a nulo, né? Tem que ser igual, não é diferente. E aí a gente consegue ver como é que a gente faz as coisas erradas, né? Mas só mudando ali, vai. Agora sim, adicionar o contato, vai ter que funcionar. E-mail.com. Contato a ser criado. Beleza, criou o contato. Eu vou adicionar um outro contato, que vai ser a Maria. A Maria tem o telefone. O e-mail do contato vai ser maria@email.com.
E deu uma outra coisa aqui, que tá vendo? A agenda tá cheia, não pode estar cheia. Faltou tratar um pouco mais esse método aqui. Cadê? Aqui a gente precisa, além do cheia false, a gente precisa terminar esse for. A gente vai fazer isso através do break. Achou uma posição que pode adicionar o contato, a gente para a execução desse for. Lembrando que a gente teve uma aula só para falar desse break. Senão ele vai continuar e vai colocar todos os contatos aqui, igual foi isso daqui. E a gente não quer, né? Dessa vez agora eu acho que vai rodar sem problemas. Yane. Vou adicionar mais um contato, que vai ser a Maria. Beleza. Agora eu vou consultar o contato. O contato existe. A Maria. Opa, entrada inválida, então vou consultar outro contato, que vai ser a Maria. O contato também existe. Vou pesquisar agora o Pedro. Cadê? Vou pegar 2 aqui de novo. Não, 1. Que vai ser o Pedro. O Pedro não existe na agenda. Então vamos adicionar o Pedro também. Pedro. O telefone do Pedro. O e-mail do Pedro. Então, nós vamos adicionar mais contatos. Dessa vez eu vou adicionar o Thiago, que é um contato, o e-mail do contato. E por último, mais um contato, que vai ser o João, que vai ser o número de telefone. E o e-mail do João, que vai ser joão@email.com. E eu vou tentar adicionar mais um contato. Dessa vez nós vamos o telefone e o e-mail. E a gente vai ter aqui a agenda. O ID foi criado e incrementado sem a gente precisar entrar com essa informação. O e-mail de todos os contatos, o telefone de todos os contatos. Caso vocês queiram, vocês podem adicionar uma nova opção do menu aqui, que é para imprimir toda a agenda, verificar toda a agenda, enfim. E aqui a gente poderia ainda colocar, aumentar a capacidade da agenda, remover um contato da agenda, poderia fazer toda a parte de estrutura de dados de arrays. Seria uma coisa bem interessante, mas fica aí para uma outra aula ou talvez um outro curso que a gente possa ter. Aqui então, finalmente eu vou sair e vou terminar a execução do programa e nós temos aqui o nosso programa todo bonitinho, todo feito. Os testes que a gente fez foram todos na mão, então a gente foi testando as possibilidades, ver se o programa tava legal. Uma maneira mais profissional e do jeito que isso é feito realmente em projetos reais é através de testes automatizados, né, TDD, ou seja, primeiro você testa, depois você desenvolve. TDD é um assunto bem legal, ele usa bastante, dá para você usar várias bibliotecas Java, a mais popular dela é o JUnit, então você poderia estar fazendo todos esses testes com o JUnit, seria bem legal. Enfim, com essa correção de exercício, nós terminamos a correção de exercícios da aula 52, já que só tinha um exercício para fazer, e com isso a gente também termina um módulo de tratamento de erros e exceções do Java. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E como essa é a última aula do módulo de erros e tratamento de exceções, e esse módulo é o último módulo do primeiro módulo do nosso curso de Java básico, o certificado já está disponível. Assim que vocês marcarem a última aula como concluída, vocês podem finalizar o curso e na página do perfil de vocês aqui no portal já vai estar disponível o certificado para impressão, ou se você quiser salvar no seu computador também. Lembrando que o curso não acabou, a gente só está disponibilizando o primeiro certificado desse curso de Java básico, que contém outros módulos como classes utilitárias, leituras e criação de arquivos, interface gráfica com Swing e JavaFX e também acesso ao banco de dados. Então cada módulo desse vai ter o seu próprio certificado. Assim acho que fica melhor para a gente poder se organizar e vocês também poderem assistir apenas as aulas que vocês têm interesse. Para quem quiser se manter conectado nas redes sociais,
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!